plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós vai concluí-la até o dia de Cristo. Eu vou repetir. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Volta um pouquinho lá para trás, por favor. Abra Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Traz mais para frente. 14, versículos 51 e 52. Estão me ouvindo bem lá atrás? Amém? Diz assim, 51 e 52. Certo jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele largou o lençol e fugiu desnudado. Toma seu assento. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu quero dizer esta noite. Gostaria que você não conversasse com ninguém, a não ser no momento que for lhe pedido, porque eu tenho uma palavra fiel e verdadeira para a sua vida. E você vai sair daqui com as suas baterias recarregadas esta noite. Outros sairão com alguns vergões, com vara. Mas uma coisa é certa, sairá curado da presença e da glória de Deus. Eu estava nessa tarde e na manhã, desde ontem, na meditação da palavra, e o Espírito Santo colocou ao meu coração algo que eu preciso trazer a vocês esta noite. Quantos de nós não pensamos em desistir, pensamos em parar? Quantos de nós já não pensamos em barrar algumas coisas em nossas vidas? Só que nós lemos um texto em Filipenses, e foi Deus que te chamou. Olha para esse irmão e diga, foi Deus que te chamou. E Ele começou uma obra na sua vida, e Ele vai terminar esta obra. Seja do jeito que for, da maneira fácil ou da maneira difícil. A minha pergunta esta noite, qual maneira que você quer que a obra seja terminada na sua vida? Porque não foste vós que escolheste Ele, mas Ele escolheu a cada um de vocês para estar aqui nesta noite. Eu vou repetir, não foi você que olhou para Jesus e disse, Jesus, eu te amo, eu estou ouvindo, não. Foi Ele que te olhou lá no mundo quando todo mundo te desprezava. Foi Ele que te olhou lá fora quando ninguém acreditava em você. Diga, eu acredito em você e farei grandes coisas sobre a tua vida. Pegue na mão desse irmão e diga, Deus fará grandes coisas na sua vida. Coloca um pouquinho de agudo no microfone, um pouco, por favor, só um pouco. Só que para que você entenda aonde eu quero chegar, eu quero trazer esse pano de fundo de Marcos, que vai relatar que uma história que poucos se pregam. Eu sou real em dizer que eu nunca vi ninguém ministrar sobre esse texto. Mas o Evangelho de Marcos agora vai trazer uma narrativa sobre a crucificação. Jesus está no Getsemane, preparando-se para ir ao Gólgota, para morrer por mim e por você. Só que quando chega o traidor Judas, juntamente com todos aqueles que estavam com ele, quando chega para prender, eles vêm armados como se Jesus fosse um bandido. Eles vêm armados como se Jesus fosse o pior dos piores. E a Bíblia diz que Pedro fica tão irado com aquilo que vai para cima de um dos soldados e arranca a orelha de Malco. Mas Jesus diz, guarda a espada, Pedro,
Se eu quisesse, eu oraria e Deus mandaria um exército aqui para acabar com tudo, mas é necessário que a palavra se cumpra. É necessário que a palavra se cumpra. Eu já tenho uma palavra aqui de Deus agora. Ei, tu vai ter que passar pelo vale, pela prova, enquanto a palavra não se cumprir na tua vida, o deserto não vai acabar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: o deserto já está terminando. Aguenta esse repuxo, termina esse trabalho e deixa Deus fazer a sua história. Mas voltando para cá, Jesus agora vai colar a orelha de Malco? Não, vai curar a orelha de Malco. Só que a Bíblia vai dizer que todos os discípulos vão todos os amigos, quando as coisas dão errado, pergunta para o teu irmão, então fugindo já? Só que o único dos evangelhos vai apresentar um menino que não estava em lugar nenhum. É Marcos. João não fala desse menino que eu vou falar agora. Lucas não fala desse menino e muito menos Mateus. Apenas Marcos vai apresentar que tinha alguém diferente. Tinha um jovem. Diga comigo, tinha um jovem. Olha o que o texto vai dizer. Em logo seguida fugiram todos os mais velhos. Olha para mim, preste atenção, você precisa prestar atenção. Não conversa, porque Deus quer falar com você esta noite. Não fica lá fora pilambulando, andando, não, preste atenção que a palavra quer te libertar essa noite. Havia um jovem que estava simplesmente com um lençol de linho, sem nada por baixo. Porque havia casas próximas e Jesus estava orando de madrugada. Eu acredito que esse jovem já era um discípulo de Jesus, porque jovem, quando é discípulo, ele está do lado, ele está junto, ele está fazendo, ele quer alguma coisa diferente. Mas ainda o lençol significa que não tem estrutura ainda, não tem base espiritual, não tem base física ainda. Mas tem uma coisa que eu quero dizer: tem chamado. Quem tem chamado, tem gente desprezando quem tem chamado aqui. Eu vou repetir: tem gente desprezando quem tem chamado, mas pode desprezar a vontade, porque o céu não despreza. Tem alguém entendendo nesta noite? O céu não está te desprezando. Pegue na mão do seu irmão e diga: o mundo pode te desprezar, mas o céu não te despreza. Escute, esse menino chega lá, está olhando, e a Bíblia diz que ele está com um lençol, e quando eles vão prender, todo mundo foge. E você sabe que o jovem é um pouquinho mais lentinho, né? Ele devia estar meio dormindo, que já era madrugada. Aí quando vão, pegam ele para prender também. Mas ele viu os mais velhos fugindo, sim ou não? Eles viu os mais velhos fugindo, sim ou não? Os mais velhos não tinham que ser exemplo? Vou repetir. Os mais velhos não tinham que ser exemplo? Se os mais velhos estavam preparados com couraças, se os mais velhos estavam preparados até para a guerra, porque eles achavam que o Jesus, o Messias, viria para guerrear. Eles não achavam que Jesus viria da maneira que veio. Eles achavam que Jesus viria como um grande líder para a guerra. Mas quando viram Jesus indo preso, na mesma hora fugiram. E esse jovem, vendo os mais velhos fugirem, tomou a mesma decisão de fugir. Só que o problema é que ele não tinha roupagem. E vai fugir nu. Você dá risada porque não é você. Saiu pelado correndo, porque não tinha preparo. Mas tem muita gente velha expulsando muita gente da igreja pelado da igreja. Tem muita gente velha na igreja expulsando muita gente que nós olhamos e achamos que não tem preparo. Pode até não ter para mim, pode até não ter para você, mas para o céu ainda tem algo da vida dele. Tem gente que olha para mim e para você e diz: não tem mais jeito, não tem mais solução. Pode olhar, pode dizer: eu só aceito se o céu dizer que não tem mais solução. Eu não estou falando de uma vida de pecado, entenda. Eu não estou falando de uma vida fora da presença. Estou falando de uma vida de inexperiência, de uma vida que precisa ainda ser transformada pelo sangue do Cordeiro. Porque crente precisa entender que você está aqui é para proteger os novos convertidos. Você está aqui para proteger o bebê da fé. Você está aqui é para segurar o repuxo e suportar a guerra, porque tem alguém que depende da tua história, tem alguém que depende de você nesse ministério para continuar
continua de pé. Aleluia. Se é para ele, aplauda. E esse menino, a gente vai procurar, a gente não acha a história quem é ele. Mas por alguns estudos, nós vamos começar a entender que alguns estudiosos admitem que é o próprio Marcos que escreve, João Marcos, que escreve esse livro, que é esse jovem. Ele se coloca ali por dois fatores. Primeiro, porque uma das casas que já tinha um grande conhecimento dos discípulos era a casa da mãe dele. Ele sempre estava envolvido em alguns textos bíblicos, como nós vamos ver. Segundo, ele não iria colocar do nada ali, porque você já vai ver que a história dele é de fugir. Eu vou repetir, a história de Marcos é de fugir, mas só que o céu estava dizendo, você pode fugir à vontade, eu vou te pegar. Tem alguém que já foi pego aí, pode fugir, foge. Eu vou gritar bem alto, foge à vontade, foge da guerra, foge da peleja, foge da luta, foge do problema, o problema vai te pegar, porque Deus te chamou é para a guerra. Quando nós olhamos, ele tinha aproximadamente aqui, alguns teólogos vão dizer de 12 a 16 anos. Quantos anos? Mas ele queria Jesus. Mas quando ele olha os mais velhos, ele se decepciona. Quando ele olha todo mundo fugindo, ele também vai fugir. Guarde isso. Na sua juventude, a primeira coisa que ele faz, o fracasso da fuga. Deixa eu dizer para você, todo mundo que foge do problema é fracassado. Todo mundo que foge de uma luta é fracassado. Você não foi chamado para fracasso, você foi chamado para cantar o hino da vitória. Fracassos fazem parte da nossa vida. Mexe no botão aí que o volume saiu. Fracassos fazem parte de nós. Não adianta jogar e dizer, eu nunca vou sofrer, eu nunca vou passar luta, eu nunca vou ser humilhado. Mentira! Nós teremos fracassos, nós teremos derrota, nós teremos choro, mas também teremos alegria completa na presença do Senhor. Teremos também a presença, a glória e o poder, o extraordinário da presença de Deus sobre cada um de nós. Pegue na mão do seu irmão e diga, para de fugir. Fugir é coisa de bebê. Eu vou repetir, fugir é coisa de criança. Fugir é coisa de adolescente. Fugir é coisa de gente que não tem maturidade espiritual. Desculpe ter que falar a realidade, mas está na hora de você crescer. Todos os discípulos deveriam ser presos com Jesus se fosse tanto com ele. Mas Jesus queria mostrar que eles ainda não tinham preparo espiritual para suportar o que ele suportaria. Mas todos os discípulos depois mostraram que amadureceram, porque todos sofreram mortes terríveis, mas não fugiram do seu chamado e cumpriram até o final. O teu começo pode ser terrível, mas o teu final será glorioso. Eu já estou sentindo uma glória nessa noite, eu vou repetir. O teu início pode estar sendo complicado, a tua história pode estar sendo amarrada, mas Deus tem o sobrenatural para a tua história e vai preparar o melhor se você crê. Só que o tempo, diga comigo, o tempo vai passando. Agora de 12, eu vou colocar datas aproximadas só para que você entenda. João Marcos, aquele que fugiu, diga aquele que fugiu. Agora está com aproximadamente entre 30 e 28 anos, 24 a 28 anos, perdão. Entre 24 e 28 anos. Ele vai ser convidado para a obra missionária, porque ele continua crente. Diga comigo, ele continua crente. Pergunta para esse irmão aí se continua crente, crente. Quantos crentes tem aqui da glória a Deus? Ele continua crente, só que agora ele quer ser missionário. Ele chega porque Barnabé é seu primo, presbítero. Ele diz, primo, eu quero ir com vocês na missão com Paulo. Nós queremos fazer obra missionária. Nós queremos fazer a obra de Deus. Porque parece uns crentes, né? Quando cresce um pouquinho já quer fazer, já quer ser diácono, já quer ser obreiro. Depois fica reclamando que não aguenta o repuxo. Porque parece adolescente, não cresceu ainda. Porque quem cresce não reclama, quem cresce vai para cima.
Quem cresce vai para o joelho, vai para a oração, porque não é o cargo que pesa. O que pesa é a irresponsabilidade de se amadurecer espiritualmente. Precisamos amadurecer e entender que o diabo pode até te atacar, ele pode até te minar, mas ele não pode destruir o que tem dentro de você, que é a presença e a glória de Deus na sua vida. Ele está entre 24 e 28 anos, mas continua imaturo, porque eles vão viajar e a viagem é difícil. Diga comigo, uma viagem difícil. Começa as perseguições, começa as afrontas, porque vai haver. O problema é que a igreja quer estar isenta de problemas e circunstâncias. Irmão, nós vamos passar por guerra. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu de glória. Aqui tu fica doente, aqui tu fica pobre, aqui tu passa necessidade, aqui tu é acusado, aqui tu é humilhado, mas aguenta tudo isso, que isso um dia vai acabar, e é no céu de glória. Mas aqui vai continuar. Diga comigo, aqui vai continuar. Tem jeito não, irmãos. Mas quando eu olho para ele, ele vai ver tudo isso. Sabe o que ele vai fazer? Quem sabe? Ele vai fugir de novo. Ele abandona Paulo e Barnabé e volta para a casa da mamãe. Olha para o teu irmão e diga, está querendo voltar para a casa da mamãe? Sai do celular, por favor. Ele volta para a casa da mamãe. Porque não aguento, Dodói. Não aguento uma palavra de calúnia. Não aguento uma afronta, uma humilhaçãozinha. Ah, pastor, por que o senhor não passa? Não me interessa, eu estou falando para você. Jesus aguentou muito mais por amor a você, e nós não aguentamos 1/3 do que Jesus aguentou. Jesus agora, ele vai, aliás, Marcos vai abandonar Paulo e Barnabé de novo, vai fugir. Lembra, ele fugiu primeiro? Sim ou não? E fugiu Fugiu. Por causa faltava amadurecimento, ainda não tinha estrutura. Sabe quando eu vejo que é um crente de fé? Quando ele tem estrutura para aguentar os ataques. E olha que está difícil encontrarmos crentes de estrutura. Porque o problema é que a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. O problema é que nós queremos que a visão seja da nossa maneira. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito da palavra de Deus. É momento de nós entendermos isso. Porque senão nós vamos perder todo um legado da nossa história. Precisamos parar de fugir do chamado, precisamos parar e nos amadurecer espiritualmente. Sabe quando é um problema que você é atacado e você não suporta? É porque você não amadureceu e você não confia em você mesmo. Quem confia em si próprio não depende de opinião humana. Quem confia em si próprio não depende da opinião de ninguém. Só depende da opinião do Todo-Poderoso, daquele que reina, vive e está dentro da casa para operar o sobrenatural sobre a tua vida. Me ajude a pregar, diga para o teu irmão, acredite em você mesmo. Abraça ele e diga, acredita em você mesmo. Confia em você mesmo. Marcos tinha um sonho. Diga comigo, Marcos tinha um sonho. Mas ele não tinha coragem de chegar até o sonho. Quando vinha a guerra, ele desistia do sonho. Quando vinha a perseguição, ele desistia do sonho. Quando vinha a acusação, ele fugia do sonho. E tem muita gente dentro da igreja da mesma maneira. Quando vem a afronta, troca de igreja. Quando vem a afronta, vai para outro ministério. Quando vem a humilhação, sai para cá. Quando vem isso, vai para lá. Continua fugindo, que Deus vai continuar tratando até você moldar o seu caráter. O problema é que a gente não consegue colocar na cabeça. Entenda que ele vai fugir no início e vai fugir no meio. E o tratamento vai continuar, porque ele volta no processo. E a gente é ensinado, não retroceda, vai em frente, porque Deus tem glória sobre a sua vida. Tem gente que Deus dá chance, mas não aproveita.
Mas hoje Deus está dando a chance para alguém nessa noite aqui. Eu vou repetir, Deus está dando uma oportunidade, uma porta aberta sobre a tua frente nesse lugar. Os teus sonhos vão chegar, mas aguenta o que tiver que suportar. Pois bem, fugiu com 16, 12, 16 anos. Fugiu com 24, 28 anos. Mas agora, preste atenção. Ele vai se aproximar dos seus 28 e 32 anos. João Marcos. Paulo e Barnabé agora vão fazer a segunda viagem missionária. E Barnabé vai dizer para Paulo, escute isso. Paulo, eu quero levar meu primo Marcos. Paulo, melancólico, diz, comigo? Não vai. Abre aí para você ver que está na Bíblia, que tem gente que acha que a Bíblia ninguém briga. Atos capítulo 15, versículo 37 ao 39. Deus nunca escondeu as falhas dos homens de Deus. Atos capítulo 15, versículo 37 e 39. Eu vou ler aqui porque meus olhos não estão muito bem. Barnabé queria levar João Marcos. E o desentendimento entre eles foi tão que os dois se separaram. Olha só. Eles se separaram porque houve uma discussão acolorada. Eles brigaram. Não de tapa, tá, irmãos? Na discussão. Que a amizade foi rompida. Olha, Marcos fugiu duas. Repita, duas. E agora vai ser motivo de Quem olha para João Marcos vai dizer, isso aí não presta não. Além de fujão, ainda faz encrenca. Sim ou não? É o que Paulo pensou. Me abandonou, fugiu lá, fugiu comigo e agora está fazendo Barnabé brigar comigo. Isso aí não presta. Parece que eu vejo Paulo dizendo, isso aí não é crente não. Isso aí não vai comigo. E eles discutem. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé se separam. Paulo vai com Silas para um lado e Barnabé e Marcos vão para outro. Agora eu comecei a conjecturar na mentalidade de Paulo naquele momento, dizendo, esse aí é vaso estragado. Mas aí o céu falou comigo. E o céu está dizendo, Paulo, tu também era. Mas eu te fiz vaso de honra, Paulo. E vou te ensinar, Paulo, que até o teu final de ministério, Marcos também será um vaso de honra. Ei, não despreze quem está humilhando hoje. Não despreze quem está caído hoje. Não despreze quem não está prestando para o reino hoje, porque amanhã pode ser glorioso para o ministério. Porque eu não sei o que o céu tem, mas uma coisa eu sei: Deus não vai desprezar o coração que queira mudança diante dele. É lógico que tem que querer mudança, é lógico. Mas eu vejo na característica de João Marcos, que ele queria, mas não conseguia. E tem muita gente aqui dentro assim, que quer, mas não consegue. Mas eu quero dizer para você, Jesus vai te ajudar. Saiu pelo menos uma meia dúzia, tá bom? Jesus vai te ajudar. Ainda que tenha Paulo te criticando, ainda que tenha muitos te falando de você, fica tranquilo, se o céu está confiando em você, fica tranquilo que você vai chegar lá. Olha para o seu irmão e diga, você vai chegar lá. Então João Marcos agora, além de estar com duas fugas, fugiu lá nu, passou vergonha. Fugiu agora abandonando Paulo e Silas no meio da viagem missionária. Agora ocasiona briga, ocasiona uma contenda. Praticamente seu ministério parece que vai acabar. Mas não, ele vai viajar junto com Barnabé, com o seu primo, e o seu primo começam a ensinar. Só que nesse percurso, alguém vai conhecer Marcos e vai adotá-lo. Diga comigo, Pedro. Irmão, sempre tem alguém que adota a gente. Às vezes não falar, mas sempre tem alguém de joelho dobrado por você.
Você está achando que você está sozinho, mas tem um Pedro que está orando pela tua vida. Não, você não entendeu, você acha que está abandonado, você não está não. Tem algum Pedro que está intercedendo pelo teu ministério. Pedro agora vai caminhar com ele, e na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer que Marcos é o seu filho. Ele vai começar a discipular Marcos, e os anos vão se passando. Preste atenção nisso. Os capítulos que nós estamos vendo é capítulos de derrota, mas agora há um capítulo de anonimato. Há um capítulo de silêncio na história. Há alguns anos de silêncio na história de João Marcos. E isso é natural que se aconteça em nossa vida. Não se preocupe no momento que ninguém está ligando para você e ninguém está olhando para você, ninguém está chamando você para jantar, ninguém está chamando você para nada. Fica tranquilo, é o momento do deserto, é o momento de anonimato, é o momento que Deus está te treinando para algo sobrenatural. Deixa eu dizer uma palavra agora, te prepara para levantar a mão e dar glória. Antes de vir o milagre, antes de vir a dupla honra, veio o momento de anonimato. Aguenta. Aplauda ele porque ele merece. Aleluia! Passam aproximadamente 10 anos. Depois de tudo isso, ele já vai estar com seus aproximadamente aí 40 anos. Quantos anos? Lembra que Paulo falou que não queria Marcos perto dele? Quem lembra, diga eu. Tem gente que está falando assim, eu nunca mais quero ver fulano. Eu nunca mais vou olhar para as clanos. Cuidado. Você pode morder a sua língua. Você quer ver Filipenses, por favor? Cadê meu técnico? Perdão. Filimon 1:24. Filimon 1:24. Olha o que Paulo vai falar de Marcos. Tem mais pessoas aqui, mas é o mesmo João Marcos, tá? Meus colaboradores também te envio saudações. E em algumas traduções está dizendo, os meus cooperadores, os meus ajudar. Sabe o que Paulo está dizendo? Os meus braços direitos que estão aqui do meu lado. Sabe quem estava do lado de Paulo? João Marcos. Aquele que ele não queria viajar, estava sendo um braço direito junto com Paulo. Irmãos, veja que o começo foi terrível, o começo foi de fuga, o começo foi de batalha, o começo foi de desprezo, mas ele continuou aos pés da presença de Deus. Não despreze quem não sai da presença, não despreze quem está orando, não despreze quem está dentro da casa, porque a qualquer momento ele pode passar de você e se tornar... Só que Paulo vai continuar, calma aí que eu tenho mais. Paulo vai dizer, olha, ele está comigo, porque ele vai ficar com Paulo em Roma por algum tempo. E é nesse tempo que ele fica com Paulo em Roma que ele vai escrever os evangelhos. O evangelho, aliás, de Marcos, o evangelho de Marcos. Nesse período, diz a história, alguns narradores, que ele escreve o evangelho de Marcos. E nesse momento que ele fica com Paulo, Pedro o chama de volta para fazer uma missão. Escute isso. Mas no final da vida de Paulo, nos últimos instantes, Paulo vai escrever uma carta de 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 11. Eu quero falar para alguém isso aqui. Vai chegar um momento de Deus honrar o seu ministério. Não, eu preciso que você pegue esta palavra. Aqueles que ainda te humilharam vão ter que honrar o teu ministério e dizer que você verdadeiramente é um homem e uma mulher de Deus. Tem alguém que toma posse disso que eu quero declarar. Alguém disse que você não presta, alguém disse que você não vale nada para o ministério, alguém disse que você nunca vai se levantar, mas eu vim repreender essa língua felina, essa língua de aço, e vim de dizer, Satanás, cai por terra, porque Deus vai honrar a tua casa, sim.
Uou! Uou! Na sua última carta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, vai dizer: apenas Lucas está comigo, traga Marcos com você, pois ele me será muito útil para o ministério. Alguém que foi desprezado, alguém que é fugitivo, alguém que ninguém dá nada, chega na maturidade cristã e chegou o momento de ser aplaudido, dizendo: pode ter sido tudo aquilo, mas hoje é braço direito, hoje faz parte da obra, hoje tem poder e autoridade e testemunho para ser o que é. Diga para o seu irmão: não despreze ninguém. João Marcos está com aproximadamente 46 anos aqui, mas a honra ainda não acabou. Você achou que acabou? Não, ele precisa voltar ainda lá no processo da fuga. Diga comigo: o processo da fuga tem que ser vencido. Tem ou não tem? Porque o problema é que a gente acha que queimar etapas, as etapas não vão voltar em nossa história. Enquanto você não vencer os processos, eles voltarão sempre a acontecer na tua história. Só que nesse percurso, Deus é tão misericordioso, que vai nos fazendo ser vitoriosos em algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa confiar que Ele jamais vai nos abandonar. Sabe aquelas canções que a gente canta, uma mesa preparada no deserto? São mesas preparadas, mas ainda não é o final, porque o final é cantar o hino da vitória. Quando ele escreve os evangelhos, ele vai agora ser chamado depois para ir para Roma, e Marcos vai ser enviado para Aquileia, uma cidade de grande importância, onde formou uma significativa igreja. Após esse período, foi enviado ao Egito, desembarcando em Cirene e passando por Líbia e Tabaita, até chegar em Alexandria. E ali em Alexandria, ele vai formar residência e vai abrir uma igreja, e uma das igrejas maiores do seu tempo. Escute isso. Ele agora vai ser honrado porque Deus vai dar uma igreja um momento de descanso. Diga comigo: momento de descanso. Tão bom esse momento de descanso, né? Mas há uma fuga que está no ar. Olha para o teu irmão e diga: você para de fugir, crente. Você sabe que tem gente, olha para mim aqui: eu vou voltar para o mundo. Dentro da igreja é pior do que no mundo. Volta. Fica tranquilo. Ah, era melhor quando eu estava lá. Vai para os pepinos. Vai para a cebola, pode ir. Mas você vai ter que voltar e tratar eu não estou falando aqui dentro, não é aqui dentro, não é assim que funciona. Mas estou falando as circunstâncias que tirou, vai ter que ser tratada. O que tem te tirado da presença, vai ter que ser tratado. Seja aqui, seja na Assembleia de Deus, seja na Deus e Amor, vai ser tratado. Pergunta para o teu irmão: quer tratar agora ou quer esperar 10 anos? Estou falando de Bíblia, crente. Quando Marcos aqui, presta atenção, e eu finalizo. Quando Marcos vai pastorear esta igreja, ele vai ficar entre 8 a 9 anos pastoreando, diz a história. Mas agora em Alexandria começa uma grande perseguir? Começa uma grande perseguir? O que Marcos faz? O que Marcos faz? Foge. Fica 2 anos fora de Alexandria. Diga para o teu irmão: parece ser não, né, crente? 1 ano no Rio de Janeiro. Parece não. Foge! Foge, crente, vai! Vou largar meu cargo. Foge! Vou abandonar meu posto. Foge, fica à vontade. Mas não chore depois.
Fuja. Faz do teu jeito, faz da tua maneira. Eu estou te ensinando a verdade. Quer? Aguenta o repuxo, enfrenta a luta, porque é melhor enfrentar agora e cantar o hino da manhã. É melhor encarar agora, ainda que tenha que morrer, ainda que tenha que padecer, mas eu padeço pelo amor do Evangelho, eu padeço pelo amor do reino, eu padeço por Ele. Ele vai ficar 2 anos, conta a história. Nesses 2 anos, e aqui o Espírito Santo começa a falar ao meu coração, queimar. Começa a queimar porque eu comecei a chorar quando eu estava vendo a história. Parece que eu vejo João Marcos falando, está acontecendo perseguição e eu fugi de novo. Eu não posso mais fugir. Alguém parece que vai dizer para ele, mas João Marcos, se você voltar para Alexandria, vão te matar. Se você voltar para lá, eles vão acabar com a tua vida. Se fosse o Marcos lá do início, lá do Getsemane, ele iria dizer, não vou voltar. Mas esse Marcos agora tem bagagem, esse Marcos agora tem estrutura, esse Marcos sabe que precisa enfrentar a guerra que ele mesmo plantou, ele precisa voltar a encarar. Passa-se 2 anos e eu parece que ele está treinando e orando. Deus, eu vou voltar, eu vou encarar, eu vou para a batalha. E a história vai dizer que João Marcos volta. Quando volta, eles prendem. Mas agora ele não foge mais. Agora ele não foge mais. Sabe por quê? Porque ele está preparado para morrer pelo Evangelho. Não, você não entendeu. Sabe por que nós fugimos das guerras? Porque ainda não estamos preparados para morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo. Sabe por que nós vivemos fugindo das batalhas? Porque nós não estamos preparados para engolir sapo dos outros. Porque ainda a nossa natureza carnal precisa ser limitada, precisa ser esmagada, precisa sim ser, porque precisamos aprender a ser submisso a não a pessoa, mas aquele que é todo poderoso, que derramou o seu sangue para mim e para a tua vida. Give him praise. Give him E ele vai ser preso, diga comigo, ele vai ser preso. Ele encara. Irmãos, ele teve que encarar e voltar. Sabe como que ele vai morrer? Eles vão amarrar uma corda no seu pescoço. Vão amarrar num cavalo. E vão andar a cidade toda com Marcos, sendo arrastado pela cidade. Fizeram isso no primeiro dia. Deixaram quase semi-morto, mas ainda estava vivo e respirando. Foi jogado no calabouço. Parece que alguém vai dizer assim, Marcos, foge. Parece que eu vejo, não está na história, eu. Por que você não fugiu? Por que você não voltou para essa cidade? E sabe o que o meu coração se alegra? Porque ele deve ter dito, eu prefiro morrer pelo Evangelho. Cansei de fugir do meu chamado. Elevanto e decomando. Deus está falando com alguém nesta noite. Está na hora de parar de fugir do que Deus colocou sobre a sua vida. Pegue na mão desse irmão e diga, para de fugir do que Deus colocou nas tuas mãos. Vem o segundo dia. Amarram a corda no pescoço de João Marcos. Aquele que fugiu a primeira vez, aquele que fugiu a segunda, aquele que teve contenda, aquele que fugiu também da perseguição. Mas agora ele não foge mais, mas ele está preparado para morrer, para glorificar o nome do Eterno. A história diz que ele sai e pedaços de carne é espalhado em toda parte. Seu corpo começa a sangrar, pedaços começam a se soltar, mas só uma canção vai sair da boca dele: louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome dele. Só consegue glorificar em meia prova quem é liberto. Só consegue glorificar em meia luta quem é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. João Marcos não foi evitado de brigas, João Marcos não foi evitado de fugas, João Marcos não foi evitado de acusações. Mas João Marcos começou errado, mas terminou certo. Mas a minha pergunta é, como você tem começado e como você vai terminar? Porque tem muita gente começando certo e terminando errado. E tem muita gente começando errado que vai terminar certo em nome de Jesus. A Bíblia diz que João Marcos falece. A Bíblia não é história. Eles pegam o corpo, vão queimar, mas os discípulos de João Marcos vão enterrá-lo.
vão sepultá-lo. E a história continua da pregação do evangelho através do testemunho desse homem. Pastor, o que o senhor quis dizer com tudo isso? Ele tinha tudo para dar errado. Escute isso, abre os teus ouvidos. Ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu vim para profetizar algo nesta noite. Alguém está dizendo que tudo está dando errado na tua vida e na tua história. Eu digo não. Fica tranquilo que tudo vai dar certo. Aguenta o processo porque vai dar certo. O problema é fugir. O atraso do nosso ministério é a fuga. Quando a gente foge, a gente retrocede, a gente volta no tempo. Você não pode fugir. Você precisa encarar. Sabe qual é a diferença da igreja do passado e de hoje? A igreja de hoje não quer passar luta financeira. A igreja de hoje não quer passar privações. A igreja de hoje não quer ficar sem carro. A igreja de hoje não quer ficar sem luz, sem água. A igreja de hoje não quer contenda. A igreja de hoje não quer perseguição. Mas não importa, eu não quero, pode ter tudo isso, mas eu quero é Jesus na minha vida. É Jesus. Esse evangelho coach que estão pregando. Eu ouvi essa semana alguém dizendo: eu saí da igreja e prosperou. Mas será que no céu está prosperando? Será que o nome está escrito? Eu prefiro prosperar lá que correr risco aqui. Eu prefiro prosperar lá do que correr risco aqui. Somos imperfeitos. Temos limitações, a nossa carne fala muito alto muitas das vezes, ela nos domina, ela nos fraqueja, mas isso não significa que não temos que nos arrepender e voltar à essência do primeiro amor. Tem um ditado muito simples que vai dizer: errar humano, mas persistir no erro é? E por que nós persistimos tanto no mesmo erro? Continuamos batendo na mesma tecla. Está na hora de nós termos uma visão diferente de reino. Não é porque Deus não te dá o que você quer que Deus não te ama. Eu vou repetir. Não é porque Deus não faz o milagre que você deseja que Deus te abandonou. Guarde o que eu vou dizer agora. Guarde no fundo da tua alma. Deus te escolheu para sofrer, sabe para quê? Para ajudar gente fraca. Se Deus te colocou essa luta que é maior que você imaginava, é porque tem gente que é mais fraca que você, que precisa do teu testemunho para ajudar ela. É por isso que você está no vale. É por isso que você vai para a dificuldade, para que hoje a tua dificuldade seja remédio para alguém amanhã, para que hoje o teu deserto seja um remédio saudável para alguém que está enfermo. As tuas feridas de hoje serão remédio para alguém amanhã. Só que aí você reclama de ser remédio. Diga para o teu irmão: você é remédio de alguém. Só que você está tão envenenado com as lutas, você está tão envenenado com o problema, que você só enxerga você, o seu orgulho, dizendo: eu passo isso, eu passo aquilo, eu sofro isso, eu sofro mais que todo mundo, eu sou coitado, e fica se vitimizando. Você não é coitado, você é escolhido. Você não é miserável, você é escolhido para fazer a diferença nesta terra. Use o teu testemunho para sarar pessoas, não para matar. Use o teu testemunho para dar vida e não assassinar vidas. E eu preciso terminar. João Marcos pode ter começado sua jornada fugindo das suas responsabilidades e chamado, mas ele não desistiu. Diga comigo: eu não vou desistir. Não, diga forte: eu não vou desistir. Aponta o dedo de profeta para esse irmão, diga para ele: não desista. Diga: seja frouxo não, crente. Tem gente, irmãos, que desiste por qualquer coisa. Qualquer coisa já está lá bebendo vinho. Qualquer contenda já está tomando uma cerveja. Já está no cigarro de novo. Já está na prostituição. Tudo é desculpa para cá. É desculpa. Porque sempre foi fraco. A verdade: quem é forte
permanece até o fim. Os fracassos não definem quem você é. Vou fazer um corte disso. Olha para o teu irmão e diga: o fracasso não define quem você é. O que define o que você é o que você faz com esse fracasso. Porque se com esse fracasso você fica prostrado, vai te definir que você é um derrotado. Mas se com esse fracasso vai dizer: isso não vai me derrubar, eu vou dar a volta por cima, te prepara para ser mais um Marcos na presença de Deus. Marcos prosperou na sua trajetória. Morreu, porque era orgulho. Vocês não entendem isso, morrer no evangelho é orgulho. Nós aqui, ocidental, não consegue entender isso. Morrer pelo evangelho é orgulho. Eles padeceram fome, irmãos. A igreja primitiva padecer fome por evangelho era alegria. Ficar sem comer carne, sem comer mistura, ficar 20, 30 dias sem comer por não ter condições, porque está escondido, era uma alegria. E hoje os crentes da nossa atualidade ficam frustrados, decepcionados, ficam arrasados, querendo desistir de tudo. Se alegre, você foi escolhido. Você foi escolhido pela presença e pela glória de Deus. Aguenta que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Suporte, não desista, não se prostre diante da batalha. Apesar dos seus temores, ele persistiu, tornando-se um marco na história do cristianismo. Diga comigo: eu vou me tornar um marco. Irmãos, se você morrer hoje, qual é o legado que você deixa para Medianeira? Olhe para mim. Qual é o legado que você deixa para essa cidade? Só uma frase na plaquinha do seu lápide? Só aquela frasezinha lá no túmulo? Ou quando as pessoas olharem para uma foto sua, vão dizer: está lá uma mulher de Deus, está lá um homem que era de Deus, está lá um que era um profeta da presença de Deus? Ou quando olhar para aquela foto, até vão virar: isso aí não presta, isso aí é um covarde. Marcos ficou registrado na história como aquele que fugiu? Não, aquele que enfrentou todas as dificuldades de um homem, mas no seu final foi glorioso. Olha para o seu irmão e diga: para de fugir. Sua vida demonstra que Deus pode pegar alguém que parece não ser de confiança e transformá-lo completamente conforme a sua vontade. Assim como aconteceu com João Marcos, Deus tem o poder de mudar qualquer vida, mesmo quando o início é difícil. A palavra que nos lembra, que está em Filipenses: aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até que Cristo venha. Enquanto Cristo não vir buscar a igreja, não despreze esse irmão que está do seu lado, porque pode ser o próximo Marcos, pode ser o próximo Pedro, pode ser o próximo apóstolo Paulo. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus é quem vai terminar o chamado sobre a vida deste meu irmão. Não sou eu, não é você, é o próprio Deus que nos nomeou e nos chamou. Então diga para esse irmão: não me despreza, crente. Olha com o olhar firme e diga: não me despreza. Seu começo pode ser trágico, mas quem decide a história, como ela vai terminar, é você. Olha para mim, é você que decide. Você decide como a tua história termina. O problema é que tem gente decidindo uma história errada. E Deus está te dando a oportunidade de terminar a sua história valentemente. E eu tenho uma palavra para falar sobre Isaías 41:10, por favor, para colocar um ânimo em você. 41:10 de Isaías. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Deus falando para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está te dizendo: eu te chamei, eu te nomeei e eu vou te ajudar a chegar aonde você deve chegar. Consagre ao Senhor tudo que você faz e o seu
seus planos serão bem-sucedidos em nome do Senhor. Oh! 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 Provérbios 16, consagre ao Senhor tudo que você tem, os seus planos serão bem-sucedidos. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, mas sejam fortes, não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado, tem recompensa, tem alguém entendendo lá atrás, tem recompensa, pode ser pelo amor ao Evangelho. Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois do seu tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Plante, continue, não desista, não pare, ainda que a circunstância seja grande demais. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. 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 Estão me humilhando? Tudo posso naquele que me fortalece. Estão me abandonando? Tudo posso naquele que me fortalece. Estão me criticando? Tudo posso naquele que me fortalece. Coloque na tábua do seu coração. Deus está pronto para escrever um novo capítulo para a sua história. Se você der o primeiro passo de fé e persistir no seu chamado. E eu finalizo agora. Aonde está o seu capítulo? Está no início? Sem roupa espiritual para aguentar? Está mais maduro? Não consegue suportar? Ou está na fase de ser honrado por Deus? Se coloque.